Olá, galerinha! Como vocês estão? Espero que estejam todos ótimos! Hoje nós vamos concluir o nosso capítulo de tecido conjuntivo, falando aí das fibras, falando da substância fundamental, que são os dois componentes da matriz extracelular, e vamos também abordar uma parte do fluido tissular, que é o fluido que se forma aí nos tecidos conjuntivos, graças a eventos da microcirculação local, que permite aí trocas entre a circulação sanguínea, entre o plasma sanguíneo e o interstício, né, que é esse espaço aí que existe entre o tecido conjuntivo e os vasos sanguíneos. E vamos concluir aí esta videoaula 2 abordando os tipos de tecidos conjuntivos, a classificação dos tecidos conjuntivos, ok? Então vamos começar. Bem, então vamos aí começar abordando a questão das fibras. As fibras do tecido conjuntivo, elas são estruturas proteicas capazes de sofrer eventos de polimerização no espaço, gerando, ao final, estruturas muito alongadas. Nós temos três principais tipos de fibras no tecido conjuntivo, que são as fibras colágenas, as fibras reticulares e as fibras elásticas. Entretanto, as fibras colágenas e as reticulares, elas são formadas pela mesma proteína, que é a proteína colágeno. E as fibras elásticas, elas são compostas principalmente pela proteína elastina. E aí, nós vamos ter, portanto, graças à constituição desses tipos de fibras mencionados, basicamente a estruturação de dois sistemas de fibras no tecido conjuntivo, que são o sistema colágeno, composto pelas fibras que são formadas pela proteína colágeno, e o sistema elástico, que é um sistema que se forma através de passos sucessivos, em que, na sequência, se deposita sobre esse arcabouço a proteína elastina, certo? Então, nós temos uma distribuição desses três tipos de fibras em diferentes tipos de tecidos conjuntivos. Então, a distribuição diferente desses tipos de fibras no tecido conjuntivo, eles vão permitir que os tecidos conjuntivos, eles possuam características de comportamento distintas, a depender de qual tipo de fibra vai predominar. Então, se as fibras predominantes nos tecidos forem fibras colágenas, nós teremos tecidos capazes de resistir melhor, por exemplo, a forças de tração. Mas se nós tivermos em um tecido a predominância de fibras elásticas, nós teremos como característica deste tecido a capacidade de distender bastante da sua posição de repouso. Um exemplo clássico disso é o exemplo do tecido elástico, que é um tipo de tecido conjuntivo que se caracteriza por uma abundância de fibras elásticas existentes aí, que conferem a esse tecido uma grande capacidade de se distender, uma grande capacidade elástica. Então, essa distensão e esse retorno ocorre sem produção de alterações estruturais no tecido, porque é intrínseco das fibras elásticas a sua capacidade de se distender. Então, nós vamos começar aí falando a respeito das fibras colágenas e, na sequência, falaremos das fibras elásticas. Antes disso, nós vamos aí dar uma voltinha pelos tecidos conjuntivos e observar como que as fibras estão dispostas dentro de um tecido conjuntivo propriamente dito e como que as células se relacionam com essas fibras, e lembrando que as fibras e as células estão imersas dentro da substância fundamental. Então, vamos aí fazer esse passeio pelo tecido conjuntivo e, na sequência, vamos abordar a característica das fibras colágenas e o processo de síntese das mesmas. Então, vamos começar aí abordando as fibras colágenas. As fibras colágenas, elas estão aí compondo também o sistema colágeno. As fibras colágenas, elas são proteínas que se organizam aí no espaço
constituindo um grupo, na verdade, de fibras colágenas, porque nós temos tipos diferentes de fibras colágenas. E esses tipos diferentes, eles são diferentes graças ao fato de que eles possuem variáveis graus de rigidez, de elasticidade, de força de tensão. Então, essas proteínas, que são conhecidas coletivamente como colágeno, elas são encontradas amplamente distribuídas pelo tecido, compondo aí a estrutura da pele, a estrutura dos ossos, a estrutura da cartilagem, a estrutura dos músculos. Nós vimos também que ela compõe a constituição das lâminas basais. Então, as fibras colágenas, elas representam um tipo de proteína importantíssimo no nosso organismo e são tão abundantes que representam 30% do nosso peso seco. Essas fibras, elas são produzidas por diferentes tipos celulares e esses tipos celulares produzem, como eu já mencionei, tipos diferentes de fibras colágenas que possuem uma composição química distinta uma da outra, e isso vai promover algumas variações morfológicas entre as fibras colágenas, e essas variações morfológicas, elas também produzem uma distribuição no organismo de maneira diferente. Elas dão a cada um desses tipos de fibras também comportamentos diferentes. Então, algumas elas possuem mais rigidez, outras mais elasticidade, outras resistem melhor a forças de tensão. Então, essas fibras colágenas, elas são diferentes e graças ao fato de elas serem diferentes, elas foram agrupadas, né, a depender das suas características. Então, nós temos grupos de fibras colágenas capazes de formarem longas fibrilas, certo? Essas moléculas que formam longas fibrilas, elas são formadas por colágenos do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3. Então, são alguns dos tipos de fibras colágenas que, na matriz extracelular, elas se organizam, estabelecendo estruturas muito, muito espessas e que crescem longamente. Então, nós denominamos elas de fibrilas alongadas, certo? Então, essas fibrilas, elas são muito facilmente visíveis ao microscópio eletrônico. Então, elas são bem mais espessas, por exemplo, do que as fibras reticulares, do que as fibras elásticas, que são bem mais delgadas. As fibras colágenas, além de se organizarem formando longas fibrilas, também podem constituir um grupo de fibras colágenas que se associam a essas fibrilas. Então, elas são estruturas curtas, mas que têm a capacidade de se ligar a essas fibrilas maiores, que são essas longas fibrilas. Então, quando este evento ocorre, essas fibrilas, que são as fibrilas que se associam, esse colágeno que se associa a fibrilas, ele permite que essas longas fibrilas, elas se agrupem entre si. Tá? Então, nós temos como exemplo desses colágenos associados à fibrila, os colágenos do tipo 9, os colágenos do tipo 12. Então, nós temos aproximadamente uns 18 tipos de colágenos diferentes que estão aí dentro de um desses grupos que eu estou comentando, né? Ou os colágenos que formam longas fibrilas, ou os colágenos associados a fibrilas. Temos também os colágenos que formam rede, como nós já falamos um pouco a respeito, que são os colágenos do tipo 4, presentes na estrutura da lâmina basal, que é importantíssimo para ajudar a estruturação entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. E, por fim, os colágenos conhecidos como colágenos de ancoragem. Esses colágenos de ancoragem, eles ajudam a ancorar as fibrilas do tipo 1 à lâmina basal. Então, essas fibrilas de colágeno de ancoragem são as do tipo 7. Então, conforme mencionado, nós temos diferentes tipos de fibras colágenas. Esses diferentes tipos, eles derivam de uma organização dos seus aminoácidos de modo diferente, com ligações químicas diferentes, e essas modificações vão acabar conferindo a cada um desses tipos de fibras colágenas uma característica comportamental distinta, o que faz com que nós consigamos dividi-los em grupos, né? Grupos que formam ou longas fibrilas, ou que se associam a fibrilas,
ou que formam redes, ou colágeno de ancoragem. Então, essas são as características, tá? Na sequência, nós vamos abordar o processo rapidamente de síntese das fibras colágenas do tipo 1, que é o tipo de fibra colágena mais estudada. Então, o tipo de fibra colágena do tipo 1, ele é muito amplamente distribuído no organismo e talvez graças ao fato dessa ampla distribuição, né, da importância enorme que tem, inclusive, na classificação dos tecidos conjuntivos propriamente ditos, é que nós vamos aí tratar um pouco a respeito de como que se dá a síntese dessas fibras colágenas do tipo 1 e entendendo que os outros colágenos, eles provavelmente são produzidos com uma sequência de eventos bastante similar ao que acontece com as fibras de colágeno do tipo 1. Então, na sequência, nós vamos aí observar como esse processo de síntese das fibras colágenas ocorre no fibroblasto, porém lembrando que o fibroblasto não é o único tipo de célula apta a produzir fibras colágenas. Bem, então nós temos aqui a representação parcial dos fibroblastos, que são as células aí que nós estamos comentando que vão também ser capazes de produzir ou de sintetizar essas fibras colágenas, né? Então, as fibras colágenas, elas são proteínas, e a sequência de síntese de proteínas, ela tem, né, aspecto similar à da produção de proteínas outras quaisquer. Entretanto, nós temos algumas especificidades relativas à proteína colágeno. Primeiro é o fato de que a proteína colágeno é uma proteína produzida para exportação. Então, as células, elas são capazes de produzir proteínas para compor a sua estruturação interna, né, que são as proteínas estruturais, então, aquelas proteínas que vão ser produzidas e vão compor a estrutura interna celular, e as células, algumas delas, que é o caso dos fibroblastos, e também o caso da proteína colágeno, são aptas ou são capazes de produzir proteínas para exportação, que são aquelas proteínas que vão ser enviadas para o meio extracelular e aí vão compor, né, a estrutura da matriz extracelular. Então, o colágeno é um tipo de proteína que ele possui parte da sua síntese ocorrendo exclusivamente no meio intracelular. Então, as fibras colágenas, elas iniciam seu processo de síntese dentro da célula, entretanto, ela não conclui a sua síntese integralmente no meio intracelular. Nós teremos ainda eventos enzimáticos que vão se processar com as fibras colágenas já na matriz extracelular, que vão permitir que a fibra se torne pronta, né? Então, a fibra colágena, ela só completa o seu processo de síntese na matriz extracelular. E aí ela vai adquirir características importantes para desempenhar o seu papel aí na matriz extracelular. Então, conforme mencionado, o colágeno é um tipo de proteína, a sua síntese é realizada pela célula com a utilização da maquinaria interna celular para esta finalidade. Então, a célula vai utilizar a informação genética que consta no seu material ali armazenado no núcleo, né, no DNA. Então, o DNA ele contém toda a informação genética que a célula vai necessitar para produzir todos os seus componentes, e um deles é o colágeno. Então, a célula ela tem essa informação, né, genética para codificar a sequência de aminoácidos devida para que se estabeleça ao final essa proteína colágeno, através da utilização de aminoácidos específicos, né, predominando aí a glicina, a lisina e a prolina, que são aminoácidos utilizados na síntese do colágeno. Então, as proteínas, todas elas iniciam o seu processo de produção por meio justamente desta leitura desse código, que é o gene, que é onde tem a sequência correta de codificação que deve ser utilizada para poder inserir os aminoácidos, e nós fazemos a cópia dessa informação através de um mecanismo de produção de uma estrutura complementar a esse DNA, que nós chamamos de RNA mensageiro. Então, esse RNA mensageiro é uma cópia dessa parte, né, do material genético da célula que contém a informação
necessária para a síntese desta proteína, que é o colágeno. Então, de acordo com essa codificação que está contida aí no RNA mensageiro, nós vamos fazer, portanto, lá no citoplasma da célula, a continuidade do processo de síntese da fibra colágeno. Então, inicialmente, o material genético ele vai ser lido, uma cópia dele vai ser produzida, né, a partir da produção do RNA mensageiro. O RNA mensageiro ele vai ser transportado, né, pelo RNA transportador até o citoplasma da célula, e no citoplasma da célula, essa codificação, esse RNA mensageiro, ele vai ser lido e ele vai ser, a sua sequência, ela vai ser sendo introduzida dentro do retículo endoplasmático rugoso. Então, quando o RNA mensageiro, ele codifica um peptídeo que nós chamamos de peptídeo sinal, o peptídeo sinal, ele indica para a célula que esta síntese dessa proteína precisa ocorrer dentro do retículo endoplasmático rugoso, porque lá é que está acondicionado todos os constituintes para que essa proteína ela seja confeccionada. Então, essa proteína ela vai sofrer mecanismos de hidroxilação, que é adicionar a ela cadeias de hidroxila. Ela vai sofrer eventos de glicosilação, que é a adição de cadeias específicas de açúcares. Então, esses eventos de hidroxilação e de glicosilação, eles não acontecem no meio citoplasmático livre. Então, graças ao fato de que exclusivamente os constituintes para completar a produção do colágeno está dentro do retículo endoplasmático rugoso, é que o RNA mensageiro contém a cópia desse peptídeo sinal que sinaliza para a célula que essa proteína ela precisa ser sintetizada dentro do retículo endoplasmático rugoso. Então, o que vai acontecer? Lá nos ribossomos que estão aí presos à membrana do retículo endoplasmático rugoso, nós vamos ter a leitura da sequência, né, de peptídeos que compõem o RNA mensageiro, e essa leitura vai gerando a adição de aminoácidos. E essa adição de aminoácidos vai dando forma a uma estrutura que é polipeptídica. Nós dizemos que é uma cadeia polipeptídica. Então, à medida que os ribossomos vão fazendo a leitura do RNA mensageiro, os ribossomos presos no retículo endoplasmático vão fazendo a leitura do RNA mensageiro, eles vão colocando os aminoácidos e vão produzindo essa cadeia polipeptídica. Essa cadeia polipeptídica, ela contém o peptídeo sinal e, portanto, é produzida uma estrutura chamada de pré-procolágeno. Então, o pré-procolágeno, ela é esta cadeia polipeptídica que está sendo lida a partir do RNA mensageiro pelos ribossomos, e ela está se encaminhando e crescendo justamente para o interior do retículo endoplasmático, para o interior das cisternas do retículo endoplasmático rugoso. Então, quando termina a leitura do RNA mensageiro, que todos os aminoácidos já foram incorporados nessa cadeia polipeptídica, vai haver a liberação dessa molécula para dentro do retículo endoplasmático rugoso e vai haver a quebra do peptídeo sinal, porque ele já cumpriu a sua função, que era de orientar a produção do colágeno dentro do retículo endoplasmático. Então, quando ocorre dentro do retículo endoplasmático a quebra, por meio, obviamente, enzimática, do peptídeo sinal, a molécula do pré-procolágeno se transforma no procolágeno, na estrutura do procolágeno. Tá? Então, cada procolágeno que é produzido, nós damos o nome dessa estrutura de uma cadeia. Então, nós temos que um procolágeno nós vamos chamar de uma cadeia alfa. Então, cada procolágeno é uma cadeia alfa.
E esta molécula ela vai sequencialmente sofrendo eventos, como eu já comentei anteriormente, de adição de hidroxila, que são os fenômenos de hidroxilação. A hidroxilação vai acontecer nos aminoácidos prolina e lisina, que são abundantes nas fibras colágenas. Então, as prolinas e as lisinas hidroxiladas passarão a hidroxiprolinas e hidroxilisinas. Então, a lisina e a prolina, desde que já tenham a hidroxilação prévia, elas não conseguem ser incorporadas na molécula. Então, a hidroxilação e a glicosilação da lisina e da prolina só se estabelece posterior à sua incorporação na molécula do procolágeno, que é nessa cadeia alfa. Então, nós temos duas enzimas que estão envolvidas nesse processo de hidroxilação, que é a prolina hidroxilase, que faz esse evento de hidroxilação da prolina, e a lisina hidroxilase, que é essa enzima que faz a hidroxilação da lisina, certo? Então, tão logo nós tenhamos hidroxilisina, nós vamos observar na sequência a adição de cadeias de açúcares, que é o fenômeno chamado de glicosilação. Então, inicialmente ocorre a hidroxilação e na sequência acontece a glicosilação. Então, nós vamos ter diferentes tipos de colágenos, porque nós vamos encontrar diferentes graus de glicosilação. Então, por exemplo, o colágeno do tipo 1 vai ter uma glicosilação que acontece em um determinado local, enquanto que um colágeno do tipo 2 vai ter uma glicosilação que acontece em outro local. Então, o que faz com que nós tenhamos tipos diferentes de colágeno é porque justamente esses fenômenos que se estabelecem ao longo da etapa de síntese não vão se estabelecer produzindo cadeias alfas similares a todas as fibras colágenas. Nós temos cadeias alfas que são específicas para cada tipo de colágeno que vai sendo produzido, certo? Então, cada cadeia alfa ela vai ser sintetizada com 2 peptídeos de registro. Então, as cadeias alfa, elas vão possuir numa parte terminal dela um peptídeo registro e na parte terminal oposta um outro peptídeo registro. Então, cada uma dessas cadeias, que é a cadeia do procolágeno, ela vai ser sintetizada com esses peptídeos de registro e esses peptídeos de registro estão nas extremidades opostas, sendo que uma extremidade é chamada de extremidade aminoterminal e a outra extremidade é a extremidade carboxil. Por que que nós temos, então, a molécula do procolágeno com peptídeos registros na porção aminoterminal e na porção carboxil? Basicamente porque a molécula de colágeno, quando ela vai seguir o seu processo de síntese, ela vai gerar um evento de trançamento no espaço de 3 cadeias alfa. Então, nós vamos ter que a molécula na sequência vai sofrer um fenômeno de trançamento no espaço de 3 cadeias alfas. Essas 3 cadeias alfa, elas vão trançar no espaço a partir do seu processo de alinhamento correto. Então, para que a gente consiga alinhar corretamente as 3 cadeias, de forma em que o início de uma case perfeitamente com o início da outra e com o início da outra, os peptídeos registros, elas alinham as cadeias alfa de um lado e do outro. Quando esse evento acontece, aí nós vamos ter o trançamento da molécula, gerando o que nós dizemos se tratar de uma tríplice hélice. Então, essa tríplice hélice, ela só se estabelece porque nós conseguimos alinhar no espaço 3 cadeias alfa. Então, ao alinharmos 3 cadeias alfa de um lado e do outro, com a ajuda dos peptídeos registro, nós obtemos elas alinhadas no espaço e a partir daí elas sofrem ligações químicas que produzem um trançamento delas no espaço. E aí nós vamos ter uma molécula que possui 3 cadeias alfa entrelaçadas no espaço, que é a tríplice hélice, certo? E esta molécula se chama de molécula de procolágeno. É uma molécula de tríplice hélice que se caracteriza por ser mais longa do que a fibra colágena madura,
se caracteriza também por ser solúvel, ou seja, não é uma fibra colágena que se adequaria bem a exercer funções em meio aquoso, por causa da sua característica de solubilidade, e que, além disso, não consegue se agregar a outras fibrilas para poder gerar aquela característica mencionada anteriormente, que é a de formação de longas fibrilas. Então, isso é o que nós observamos quando se estabelece a tríplice hélice com a presença dos peptídeos registros na porção amino-terminal e na porção carboxil. Então, quando nós observamos este evento da formação da tríplice hélice, a molécula do procolágeno ela está pronta para ser transportada para o meio extracelular, que é o local onde a fibra colágena ela vai se transformar na estrutura madura, que, portanto, vai ser mais curta, vai ser insolúvel em meio aquoso e que vai ganhar a propriedade de agregação com outras similares a ela e, portanto, aptas a formar longas fibrilas. Então, o que vai acontecer? Essa molécula de procolágeno ela vai ser transportada em vesículas desde o complexo de Golgi até a membrana plasmática. E aí ela vai ser exocitada da célula e vai passar a compor a matriz extracelular. E aí é que nós vamos observar o processo de término, né, da confecção desta molécula, porque no meio extracelular nós vamos ter justamente a retirada dos peptídeos registros, a remoção dos peptídeos registros. Então, existe no meio extracelular proteases específicas que são chamadas de procolágeno peptidases. Essas proteases específicas, elas são responsáveis por retirar os peptídeos registros, né, de cada porção carboxo terminal e amino, e nós vamos observar que a molécula agora ela vai passar a ser chamada de tropocolágeno. Então, quando a molécula perde os peptídeos registros, ela deixa de ser chamada de procolágeno e passa a ser chamada de tropocolágeno. Sem os peptídeos registros, nós vamos observar que essa estrutura fibrilar, ela ganha um reforço adicional a partir de formações de ligações que vão ocorrer entre as moléculas de tropocolágeno, que são ligações covalentes, que são ligações mais resistentes. Então, no final do processo, nós vamos ter a configuração de uma fibra que tem características de tamanho menor do que a molécula do procolágeno, insolúvel e apta a se agregar com outras para estabelecer, portanto, as longas fibrilas que caracterizam o colágeno do tipo 1. Aqui na sequência nós vamos novamente viajar pelo tecido conjuntivo para observar como que o tropocolágeno se agrega na matriz extracelular para constituir as longas fibrilas. Então, vamos abordar aqui alguns aspectos que caracterizam as fibras colágenas do tipo 1, que estão sendo aqui destacadas devido ao fato de elas serem as mais numerosas no tecido conjuntivo. Então, quando nós observamos essas fibras a fresco, ou seja, sem nenhum preparo histológico, da forma como ela é retirada do organismo, elas possuem cor branca. Então, quando nós temos um tecido que tem uma abundância de fibras colágenas, esta cor ela também vai ser a cor do tecido, graças justamente às fibras colágenas do tipo 1. Essas fibras elas são estruturas longas, como eu comentei, porque elas têm uma capacidade muito grande de se agregar, né? As moléculas de tropocolágeno se agregam formando longas fibrilas, e essas fibrilas elas geralmente possuem aí um percurso sinuoso, tá? Elas podem ser vistas em microscopia de luz
E, para que, obviamente, a gente visualize em microscopia de luz, nós devemos produzir a coloração do tecido. Então, quando nós colorimos essas fibras colágenas, elas têm afinidade pelo corante eosina. Então, quando nós observamos cortes corados com corantes de rotina, hematoxilina e eosina, as fibras colágenas elas são vistas em rosa. Então, como a eosina é um corante ácido, então a estrutura das fibras colágenas do tipo 1 se caracterizam quimicamente por serem básicas. Nós temos aí uma fotomicrografia corada com hematoxilina e eosina, onde nós observamos que essas proteínas alongadas são justamente as fibras colágenas do tipo 1. Os espaços brancos correspondem àqueles preenchidos pela substância fundamental e as estruturas escuras em roxo, elas são as células do tecido conjuntivo. Então, nós observamos que existe muito mais matriz extracelular do que células. E nesse tecido aí nós estamos observando a abundância de fibras em relação à substância fundamental e em relação às células. Então, as fibras colágenas, principalmente as do tipo 1, são proteínas muito importantes que ajudam a conferir justamente esta função de estruturação ao tecido conjuntivo. Aqui na sequência, nós vamos abordar as fibras reticulares. Tá? As fibras reticulares, elas são formadas predominantemente pela proteína colágeno, né? O colágeno do tipo 3. E ao contrário do que vimos para as fibras colágenas do tipo 1, as fibras colágenas que compõem as fibras reticulares são extremamente finas, certo? E elas têm uma capacidade de se organizar no espaço, estabelecendo uma rede extensa que configuram o arcabouço de alguns órgãos, tá? Então, essas fibras, elas não são visíveis quando nós fazemos os preparados com hematoxilina e eosina. Então, pelas técnicas de rotina, as fibras que nós visualizamos são as de colágeno do tipo 1. Nós não conseguimos visualizar pelas técnicas de rotina as fibras colágenas do tipo 3, compondo aí as fibras reticulares. Elas não vão ter afinidade nem por um corante, nem pelo outro. Se nós quisermos efetivamente observar em fotomicrografias ópticas as fibras reticulares, nós devemos empregar técnicas de coloração que têm como base a utilização de sais de prata. Então, os sais de prata, eles conseguem colorir, eles conseguem impregnar as fibras reticulares e elas são vistas em cor preta. Então, isso se dá graças ao fato justamente da afinidade que essas fibras têm por esses sais de prata, e isso confere a essas fibras uma característica que nós chamamos de argirofilia. Então, a argirofilia é a afinidade aos sais de prata, e isso faz com que nós consigamos observar os cortes corados por sais de prata, as fibras reticulares coradas em negro, certo? Essas fibras reticulares, elas são compostas principalmente pelo colágeno tipo 3, e nós temos, além do colágeno tipo 3, compondo a estrutura das fibras reticulares, a adição de glicoproteínas e também de proteoglicanas. Então, a estrutura das fibras reticulares, ela é de colágeno do tipo 3 com associações de glicoproteínas e de proteoglicanas. E a sua distribuição espacial é uma distribuição de arranjo frouxo, certo? Então, essas fibras, elas são particularmente abundantes, em músculo liso e também compondo o arcabouço da medula óssea, por exemplo. Então, a medula óssea, ela tem o seu arcabouço composto principalmente por essas fibras reticulares, e aí ela compõe um tipo de tecido conjuntivo de propriedades especiais que nós chamamos de tecido conjuntivo reticular, justamente pela predominância dessas fibras reticulares do tipo 3, certo? Então,
o pequeno diâmetro dessas fibras e essa disposição frouxa é suficiente para que elas criem essa rede flexível. Então, no caso da medula óssea mesmo, que é um órgão que está sujeito a mudanças fisiológicas de forma e de volume, então, nós vamos observar que, especialmente em outros órgãos também, como artérias, como útero, nós temos a presença dessas fibras que vão aí com sua capacidade de justamente conferir essa flexibilidade na organização, permitindo essa modificação morfológica e volumétrica estarem abundantemente presentes, compondo aí o arcabouço desses órgãos. Aqui na sequência, nós vamos comentar sobre as fibras que compõem o sistema elástico, certo? O sistema elástico, ele vai ser composto justamente por esses 3 tipos de fibras que estão aí citadas. As fibras oxitalânicas, seguidas na sequência pelas fibras elaunínicas e concluindo o processo de produção, as fibras elásticas. A estrutura desse sistema, ele justamente se desenvolve a partir de etapas. Então, não é possível produzir uma fibra elástica sem que antes ela seja uma fibra elaunínica e sem que antes ela estabeleça a constituição da fibra oxitalânica. Então, primeiro ocorre a deposição da estrutura da fibra oxitalânica para conseguir subsequentemente estabelecer a estrutura de uma fibra elaunínica e concluir a produção de uma fibra elástica. Então, nesse primeiro estágio, nós temos as fibras oxitalânicas. E elas são o quê? Elas são basicamente um feixe de microfibrilas. E esse feixe de microfibrilas é composto de diversos tipos de glicoproteínas, entre as quais existe uma molécula muito grande que é denominada de fibrilina. Então, é a fibrilina a molécula que forma esse arcabouço em que se deposita na sequência a proteína elastina. Então, as fibras oxitalânicas, elas compõem-se de um composto de glicoproteínas diferentes, onde a principal delas e a mais abundante é uma molécula de tamanho bem maior que as demais, chamada de fibrilina. Então, esse arcabouço de fibrilina associado a outras glicoproteínas estabelece um tipo de fibra que não possui elasticidade, mas apenas possui resistência, que são chamadas de fibras oxitalânicas. Então, as fibras oxitalânicas, elas não têm elasticidade, mas elas são altamente resistentes a forças de tração. Na sequência, nós vamos observar o segundo estágio de desenvolvimento, que é quando nós vamos verificar a deposição irregular da proteína elastina. Então, nós vamos ter focos de deposição da proteína elastina que vai se estabelecer justamente entre as microfibrilas oxitalânicas, formando, na sequência, a fibra elaunínica. Então, essas estruturas, elas se estabelecem a partir da deposição do arcabouço de fibrilina, estabelecendo a fibra oxitalânica com deposição irregular da elastina sobre o arcabouço de fibrilina, estabelecendo uma fibra agora chamada de elaunínica, que vai apresentar um grau de elasticidade que não é verificado nas fibras oxitalânicas. Então, nós encontramos, por exemplo, as fibras elaunínicas ao redor de glândulas sudoríparas, e também na derme, que é o conjuntivo que compõe a pele, certo? E esse sistema, ele se conclui quando se estabelece a fibra elástica. A fibra elástica, ela corresponde ao terceiro estágio do sistema elástico, que é quando nós temos uma deposição contínua da elastina, que vai se acumular e vai gradualmente ocupar todo o centro do feixe de microfibrilas. Então, nós temos, portanto, a região periférica livre. Na região periférica, nós não vamos ter a elastina. Entretanto, a região central, ela vai ser tomada aí pela deposição da elastina e
elas vão determinar o tipo de fibra que corresponde ao mais abundante do sistema elástico. Então, nós temos em alguns locais fibras oxitalânicas que não vão evoluir para elaunínicas. Nós temos em locais fibras elaunínicas que não vão evoluir para fibras elásticas. E nós temos a maior parte das fibras do tecido conjuntivo, aquela que chegou no terceiro nível, que é o nível da organização das fibras elásticas. Então, as fibras elásticas, elas são ricas na proteína elastina e elas têm uma facilidade muito grande de se distender quando nós realizamos forças de tração sobre ela. Então, essas células, os tecidos que são ricos nas fibras elásticas, eles têm uma capacidade de extensibilidade muito grande. E isto é conferido justamente pela abundância de fibras elásticas. As principais células que são aptas a produzir elastina são justamente os fibroblastos, mas elas não são o único tipo celular capaz de produzir fibras elásticas. Então, como nós comentamos, para as fibras colágenas, os fibroblastos produzem, e aqui no caso das fibras elásticas, os fibroblastos produzem, mas células músculo liso produzem, e células que compõem a parede dos vasos sanguíneos também produzem essas fibras elásticas, certo? Então, assim como as fibras colágenas possuem lisina, prolina e glicina, a elastina ela é rica em glicina e em prolina, certo? Então, nós temos aí que essas são as 3 proteínas que sequencialmente estabelecem o que nós denominamos de sistema elástico, que é o segundo sistema de fibras do tecido conjuntivo. Aqui nós temos uma fotomicrografia na qual houve uma coloração específica para observarmos as fibras elásticas. Então, as fibras elásticas, elas são fibras com um diâmetro também menor do que o das fibras colágenas e elas são 5 vezes mais extensíveis do que a borracha. Então, só para que a gente tenha uma ideia da capacidade de extensibilidade. E isso se deve justamente à forma como as moléculas elas formam ligações cruzadas, que permite que elas se reorganizem no momento que a fibra ela se distende e tornem a se reorganizar no momento em que a fibra está de repouso, ou seja, na posição não distendida, certo? Então, essas moléculas que compõem aí o sistema elástico, no caso das fibras elásticas, quando elas predominam em um tecido, esse tecido é chamado de tecido elástico, que é um tipo de tecido conjuntivo de propriedades especiais em que predominam as fibras elásticas, que inclusive conferem aos tecidos elásticos a coloração típica dessas fibras, que é uma coloração mais amarelada. Então, as fibras elásticas maduras, elas possuem aí a proteína elastina, elas têm uma consistência de borracha bastante distensível e elas conferem essa coloração amarelada aos tecidos nos quais elas predominam. Na sequência, nós vamos evoluir para falar a respeito do próximo componente da matriz extracelular, que é a substância fundamental. Nós vamos abordar aí a respeito da substância fundamental, as características que ela possui, também vamos falar das funções que ela desempenha e vamos falar de quais são os componentes que nós encontramos aí formando a estrutura e dando as características da substância fundamental, certo? Essa substância, ela ocupa justamente os espaços entre as células e o espaço também entre as fibras. E ela é uma mistura altamente complexa e também com uma grande afinidade pela água, muito hidratada, que se estabelece a partir da presença de moléculas aniônicas que são chamadas de glicosaminoglicanos, que nós vamos comentar aqui um pouco mais para frente do que se constitui os glicosaminoglicanos, e proteoglicanos, que é a associação de glicosaminoglicanos com eixos proteicos, e também pela incorporação de glicoproteínas multiadesivas, que são
proteínas com cadeias de açúcares associados, capazes de se aderir a diversos substratos, desde fibras a células até a sinalizadores, que vão permitir que muitas funções sejam realizadas pela matriz extracelular. Então, essa complexa mistura, ela vai ser caracterizada por ser incolor e também por ser transparente, certo? Então, é uma mistura molecular que não apresenta coloração, que, portanto, é transparente e que vai aí preencher esse espaço que existe entre as células e as fibras do tecido conjuntivo. Possui um aspecto viscoso e, apesar disso, atua ao mesmo tempo lubrificando as células e os componentes aí, os demais componentes, e também, pela sua viscosidade, ela dificulta a movimentação de agentes invasores, servindo então como uma barreira também à penetração de micro-organismos invasores. Então, se o meio fosse um meio mais fluido, os micro-organismos eles teriam uma facilidade de disseminação maior. Então, como existe uma viscosidade nessa substância e como existem muitos componentes que a tornam, viscosas, as glicoproteínas, as proteoglicanas, isso faz com que se torne difícil trafegar, pela matriz extracelular, torne difícil trafegar pela substância fundamental, portanto, dificultando aí a penetração desses micro-organismos invasores. Então, vamos começar abordando os glicosaminoglicanos como constituintes da substância fundamental. Então, glicosaminoglicanos são estruturas poliméricas com uma distribuição linear, ou seja, eles formam um polímero linearmente distribuído, e esse polímero ele se constitui por uma repetição de 2 unidades. Portanto, ele é um disacarídeo. Esse disacarídeo ele vai conter um ácido urônico e uma hexosamina. Nós temos a possibilidade de a hexosamina ser uma glicosamina ou uma galactosamina. E o ácido urônico ele pode ser 2 tipos, o ácido glicurônico e o ácido hidrônico. Então, porque nós temos 2 possibilidades de hexosaminas e 2 possibilidades de ácido urônico, essas glicosaminas e ácidos urônicos diferentes, quando eles se associam entre si formando esse polímero disacarídico, ele pode dar origem a uma glicosaminoglicana chamada de sulfato de condroitina, ou sulfato de heparana, ou sulfato de queratana, ou ácido hialurônico. Então, esses são os tipos de glicosaminoglicanos que se estabelecem a partir da união de 2 unidades, 2 monômeros, que cada um monômero é um ácido urônico e o outro é uma hexosamina, que juntos se tornam disacarídeos, que são 2 cadeias, sacarídicas. E isso faz com que, quando eles se repetem no espaço, eles cresçam e formem polímeros com uma distribuição linear. Então, com exceção do ácido hialurônico, que é o único tipo de glicosaminoglicana que não se agrega a eixo proteico, todas as demais que nós comentamos, todas as glicosaminas comentadas, elas são associadas covalentemente a um eixo proteico, formando a molécula que nós estamos ilustrando aqui como a proteoglicana. Então, nessa ilustração, onde nós vemos os proteoglicanos, nós vemos um eixo central em cinza, que é o eixo proteico, e nós vemos associado a esse eixo proteico polímeros lineares, que estão aí representados de cor rosa. Esses polímeros lineares de cor rosa, eles representam justamente os glicosaminoglicanos. Então, na estrutura dos proteoglicanos, a maior predominância é dos componentes glicosaminoglicanos do que da proteína especificamente. A proteína representa esse eixo central, que é um eixo central também linear.
Então, na estrutura do proteoglicano, eu tenho um eixo central proteico, formado por uma proteína também retilínea, e associada a essa proteína retilínea, eu tenho uma quantidade muito grande de até 200 moléculas de glicosaminoglicanos associados. Dos tipos diferentes de glicosaminoglicanos, o único que não é associável a eixo proteico é o ácido hialurônico, certo? Então, essa estrutura, ela está na substância fundamental dos tecidos conjuntivos e eles têm uma característica tridimensional que pode ser, então, imaginada como se fosse uma escova de limpar tubos, onde essa haste, como eu já comentei, em cinza, é o eixo proteico, e as cerdas, que estão em rosa, representam a haste, que representam as cadeias de glicosaminoglicanos, certo? Essa molécula, ela é altamente, possui uma altíssima afinidade com água, ela é intensamente hidrofílica e, por causa disso, elas se associam a uma camada de água chamada de camada de água de solvatação, que envolve a molécula graças à afinidade que ela tem pela água. E então, quando ela possui essa forma hidratada, eles apresentam-se, portanto, altamente viscosos e então eles ocupam um domínio bem grande. Então, eles preenchem grandes espaços nos tecidos conjuntivos. Então, os proteoglicanos, graças a essa afinidade grande que o componente glicosaminoglicano tem com a água, eles podem ficar mais fechados ou mais abertos, né? Então, quanto mais abertos eles estiverem, quanto mais distendido ele estiver, mais espaço ele vai ocupar. E isso é determinado pela quantidade de hidratação que ele tem. Então, quanto mais hidratado ele está, mais o proteoglicano ocupa um domínio maior, um espaço maior e o tecido conjuntivo, portanto, dá mais suporte, por exemplo, ao epitélio que está recobrindo ele superficialmente. Então, essa característica é uma característica que ajuda a aumentar a viscosidade da substância fundamental, que é a afinidade que os glicosaminoglicanos possuem em relação às moléculas de água. Tá? Então, em resumo, os proteoglicanos eles são compostos de um eixo proteico. Esse eixo proteico ele pode estar associado a um dos 4 tipos de glicosaminoglicanos, que eu já comentei: sulfato de dermatana, sulfato de condroitina, sulfato de queratina e sulfato de heparana. Entretanto, ele não vai estar associado ao único das glicosaminoglicanas que não se associa a eixo proteico, que é justamente o ácido hialurônico, tá? O ácido hialurônico, ele é inclusive uma das glicosaminoglicanas que ajuda a estabelecer a matriz extracelular das cartilagens, certo? Então, além de atuar como um componente estrutural dessa matriz extracelular, ele também ajuda a ancorar as células à matriz, e tanto os proteoglicanos de superfície como aqueles da matriz extracelular, eles também são capazes de se ligar a fatores de crescimento. Então, são importantes funções realizadas pelos proteoglicanos a partir da sua associação de um eixo proteico com os glicosaminoglicanos, tá? E nós temos ao lado aí a estrutura de uma glicoproteína. Então, as glicoproteínas multiadesivas são esses compostos formados de uma proteína, que esse eixo aí que está enovelado. Então, essa estrutura enovelada, com uma cor acinzentada, é o eixo proteico da glicoproteína. Então, essa proteína enovelada se liga a essas cadeias glicídicas que são ramificadas. Então, as glicoproteínas são eixos proteicos enovelados associados a cadeias glicídicas ramificadas. Então, isso se estabelece de modo contrário aos proteoglicanos, porque nos proteoglicanos o componente proteico ele predomina nas glicoproteínas multiadesivas. Entretanto, nas proteoglicanas o que predomina são as glicosaminoglicanas, certo? Então,
Aqui nós não temos cadeias lineares e nós não temos eixo proteico retilíneo. Em vez disso, nós temos o componente proteico predominando, o conteúdo glicídico menor e a estrutura ela se ramifica intensamente. No caso das glicoproteínas, o papel que eles realizam é basicamente de interagir células adjacentes nos tecidos, tanto adultos quanto embrionários, e ajudam também as células a aderirem aos seus substratos. Então, eles são importantes, por exemplo, quando nós fazemos enxerto de tecidos, são importantes, por exemplo, para, inclusive, determinarem que não há compatibilidade, por exemplo, entre tecidos de pessoas diferentes, porque se não houver uma compatibilidade entre a estrutura dessas glicoproteínas, nós vamos ter um não reconhecimento, uma não tolerância dessas estruturas que são estranhas para o organismo, certo? Então, essas são aí as características morfológicas e as funções estabelecidas pelos proteoglicanos e pelas glicoproteínas, que são aí importantes componentes da substância fundamental. Além da substância fundamental, nós encontramos aí no tecido conjuntivo uma pequena quantidade de um fluido que nós denominamos de fluido tissular. Esse fluido tissular, ele tem características semelhantes ao do plasma sanguíneo, certo? E essas características, elas são ao conteúdo iônico e também ao conteúdo das substâncias que conseguem se difundir pela parede dos vasos sanguíneos, principalmente pelos capilares arteriolares. Essas substâncias, elas necessariamente têm que ter um peso molecular compatível com o espaço existente entre as células endoteliais para que elas consigam serem difusíveis entre as células que formam a parede desses vasos sanguíneos, tá? Então, esses fluidos tissulares, eles vão conter aí uma pequena porcentagem de proteínas do plasma, que nós chamamos de proteínas de pequeno peso molecular. São alguns tipos de proteínas que têm um peso molecular suficientemente pequeno que consegue atravessar a parede desses capilares. E aí eles passam da circulação para os tecidos conjuntivos circunjacentes, certo? E essa saída, ela se dá a uma força que se estabelece internamente pela massa líquida sobre a parede do sistema circulatório, que é uma força resultante justamente daquela que é imprimida pelo músculo cardíaco no coração sobre essa massa líquida. Então, essa força de pressão, ela vai se manter constante até o nível dos capilares arteriolares, e essa força, que é uma força ativa, com gasto de energia pelas células musculares do coração, ela é chamada de força de pressão hidrostática do sangue. Então, essa força de pressão hidrostática do sangue, ela vai pressionar a massa líquida contra a parede dos capilares arteriolares, que representam a porção do sistema circulatório arterial, o final do trajeto arterial e a sua comunicação com a porção inicial do trajeto venoso da circulação. Então, onde nós temos as anastomoses arteriovenosas. Então, no local onde nós temos aí o término da porção arterial, as artérias elas possuem o seu menor calibre. A parede arteriolar ela tem o seu menor calibre, formado basicamente pelas células que compõem o endotélio. E aí, essa força de pressão hidrostática se torna suficiente para fazer com que ocorra um fenômeno chamado de perfusão. Então, a perfusão ela vai comprimir essa massa líquida contra a parede dos capilares arteriolares e ela vai permitir que esses espaços que existem entre as células endoteliais desses capilares facilite, então, a saída de íons, facilite a saída de conteúdo líquido do plasma e as proteínas plasmáticas do organismo, que são de baixo peso molecular e que vão aí acabar, por um período de tempo, ficando estocadas no tecido conjuntivo, certo? Então,
O sangue, ele é responsável por uma atividade que é a atividade de transporte. Então, o sangue, ele capta dos órgãos de absorção nutrientes e leva para as células do corpo todo. O sangue capta oxigênio nos pulmões e também leva para as células do corpo todo. Então, o sangue, a porção arterial do sangue, é responsável por levar para os tecidos os nutrientes e o oxigênio. E esses nutrientes e o oxigênio funcionam como matéria-prima para que as células possam produzir a sua própria energia, que é o ATP, e para que a célula consiga também produzir os seus componentes estruturais. Então, o sangue, ele leva isso para as células por meio do seu trajeto arterial. E, ao mesmo tempo, quando ocorre o retorno venoso, o trajeto venoso, ele traz de volta consigo o que a célula o que a célula rejeitou, o que a célula liberou, o produto final do metabolismo celular que é lançado para o meio externo, que é o seu produto de refúgio, que nós chamamos de catabólitos. Então, esses produtos, eles acabam se acumulando no meio extracelular e eles precisam ser removidos. Caso contrário, eles deixam esse tecido intoxicado. Essas substâncias, o seu acúmulo acaba comprometendo, né, a atividade funcional das células. Então, nós dizemos que ocorre uma desintoxicação que é promovida pelo sangue, quando recolhe esses produtos dos catabólitos e leva para os órgãos de excreção para que eles sejam eliminados do corpo, para que eles sejam filtrados. Isso vai acontecer em órgãos como o fígado, em órgãos como o rim. Então, esses produtos de refúgio do metabolismo celular, eles são removidos também pelo sangue, eles trafegam aí pelo trajeto arterial, vão para os órgãos de excreção, onde eles são filtrados, e aí esse processo ele vai sendo aí mantido. Chegada de nutrientes e de oxigênio através do trajeto arterial da circulação sanguínea, perfusão em nível de capilares arteriolares e a desintoxicação dos tecidos pelo trajeto venoso, através do recolhimento dos produtos de refúgio do metabolismo celular e a sua levada para os órgãos de excreção, certo? Então, este aí é o processo que se estabelece. Para que este evento ocorra, nós contamos com a atuação de duas forças. Essas forças elas vão atuar justamente na água contida nesses capilares, que geram, portanto, uma pressão que faz com que o sangue, que é bombeado pelo coração, seja bombeado com uma força, né, que é transmitida das paredes das células musculares cardíacas, através da parede dos vasos, através da parede do músculo cardíaco para essa massa líquida, e aí essa massa líquida ela comprime as paredes do sistema circulatório. Então ela devolve essa força com que ela foi pressionada para a parede que compõe os vasos que estabelecem aí o trajeto arterial. E a outra força, ela tem um sentido contrário e ela é chamada de pressão osmótica. A força de pressão osmótica, ela acontece com o plasma sanguíneo quando nós estamos aí na região do trajeto venoso. Esse trajeto venoso, ele tem uma concentração osmótica que é maior do que o meio extracelular, porque quando a força de pressão hidrostática ela fez com que parte do conteúdo do plasma se perfundisse para os tecidos, o plasma que permaneceu dentro do sistema circulatório, ele acabou ficando mais concentrado, porque aquelas proteínas de alto peso molecular, elas acabaram se tornando mais concentrados no meio, porque o plasma, que é a parte líquida, que é a água, ela perfundiu para o meio extracelular. Então, na continuidade aí do sistema circulatório, a porção seguinte, que é a porção venular, ela acaba ficando com uma pressão interna maior do que a pressão externa.
E essa pressão interna é uma força de pressão passiva, que é basicamente por causa da concentração interna. Essa força de pressão osmótica, ela vai dever-se, como eu já comentei, à presença de proteínas de alto peso molecular do plasma, que vão se concentrar agora mais no meio interno do que no meio externo, haja visto o fato de que o plasma transbordou, perfundiu para os tecidos conjuntivos. Então, nós vamos, por meio dessa força osmótica, fazer com que, novamente, parte do plasma que se perfundiu para os tecidos conjuntivos retornem para o sistema circulatório e agora trazendo junto consigo os produtos do refúgio do metabolismo celular. Então, dessa forma, a força de pressão hidrostática faz com que o plasma perfunda a parede dos vasos sanguíneos e leve para os tecidos conjuntivos parte da massa líquida, proteínas de baixo peso molecular e íons, e permite que internamente, na continuidade, a parede, a região interna do sistema circulatório, ela fique mais concentrada do que o meio externo, gerando internamente uma força de pressão que é chamada de força de pressão osmótica. E aí essa força de pressão osmótica, ela é suficiente para puxar uma parte do plasma, contendo novamente essas proteínas de baixo peso molecular, contendo alguns íons que se difundiram e agora contendo esse produto de refúgio das células para dentro do sistema circulatório, agora no seu trajeto venular. Então, essa pressão osmótica, ela vai ser exercida, portanto, por íons e moléculas e é aproximadamente igual, né? Que vai fazer com que as proteínas de alto peso molecular e que sejam responsáveis pela diferença que nós vamos observar no meio interno, responsáveis por trazer de volta parte do plasma que se difundiu justamente com esses produtos do catabolismo. Então, são duas forças opostas que produzem uma movimentação de fluidos. Primeiro, a perfusão, estabelecida pela força de pressão hidrostática, que faz com que parte do plasma difunda com íons e proteínas de baixo peso molecular, e posteriormente a força de pressão que se estabelece internamente, que é a força de pressão osmótica, puxa a água pela parede dos capilares, que voltam para o sistema venoso. Então, em condições normais, a água passa pela parede dos capilares para os tecidos adjacentes, através da porção arterial, onde nós temos aí a saída de água e consequente fato de que nesse local a pressão hidrostática supera a pressão osmótica, e aí a pressão hidrostática ela vai diminuindo à medida que vai havendo a perfusão. Então, ela vai se tornar mínima na extremidade venosa. Então, na extremidade em que o capilar se continua com uma vênula, nós vamos observando que progressivamente a pressão hidrostática cai, mas a pressão interna, que é a pressão osmótica, ela vai aumentando. E esse aumento se dá como consequência justamente da água que saiu, o que vai acarretar essa concentração progressiva de proteínas do plasma sanguíneo. Esse aumento da concentração nas proteínas, associado à queda da pressão hidrostática, faz então com que na parte venosa do capilar, a pressão osmótica prevaleça sobre a pressão hidrostática e, portanto, atrai aí parte da água para o interior do capilar, certo? Então, como eu fui objetiva no que eu falei, nem toda a parte líquida que sai através da força de pressão hidrostática retorna através da força de pressão osmótica, porque a força de pressão hidrostática ela geralmente supera a força de pressão osmótica. O fato de a pressão hidrostática ser uma força de pressão ativa, né, resultante de gasto energético com as batidas do músculo cardíaco, né, a compressão do músculo cardíaco pela massa líquida, e que a força osmótica ser uma força passiva, resultante basicamente da concentração diferente de constituintes, né, de alto peso molecular do meio interno para o meio externo do vaso sanguíneo. Então, a força de pressão hidrostática, ela sempre supera a força de pressão osmótica, fazendo com que a quantidade de água que saia sempre supere aí a quantidade que retorna pelo capilar venular,
Então, o que é que nós vamos observar? Que nós precisamos de uma forma para garantir que a saída e a entrada elas sejam equilibradas. Então, isso vai se estabelecer no momento em que entram em ação aí os capilares que constituem os vasos linfáticos. Então, os menores vasos linfáticos são os capilares linfáticos. E eles se originam no tecido conjuntivo e eles são vasos de fundo cego que se iniciam aí no tecido conjuntivo. Esses vasos linfáticos, eles coletam parte desse líquido do plasma sanguíneo que não retornou pelo sistema venular e aí, na base do pescoço, eles fazem com que este líquido que agora trafegou pelo sistema linfático retorne ao sangue, garantindo a manutenção do volume da massa líquida sanguínea, né? Essa parte do plasma que foi filtrada e que agora transitou pelos capilares linfáticos passa a ser chamado de linfa. E aí a linfa novamente retorna aí na base do pescoço para o sangue e volta novamente a compor o quantitativo, né, que corresponde ao tecido sanguíneo, certo? Então, com isso, nós vamos encontrar um equilíbrio entre a quantidade de água que sai da substância intercelular e aquela que retorna para o sangue. Então, a força de pressão hidrostática, ela se iguala à força de pressão osmótica mais o retorno linfático, garantindo que nós tenhamos uma perfusão de líquido do plasma, levando para as células os nutrientes, oxigênio, hormônio e outras moléculas importantes para o funcionamento celular, e que depois retorne para o sistema circulatório, trazendo consigo o produto do refúgio, né, o produto do catabolismo, que é o resultante do metabolismo celular, e desintoxicando os tecidos para que eles permaneçam em condições bioquímicas favoráveis ao funcionamento celular. Na sequência, vamos concluir o nosso capítulo de tecido conjuntivo, classificando ele. Os tecidos conjuntivos, eles possuem uma grande variedade. E essa variedade, ela se dá justamente pela possibilidade que nós temos de ter proporções distintas entre tipos celulares e esses elementos da matriz extracelular também em proporções distintas. Então, nós vamos observar que os tecidos conjuntivos, eles são classificados em 3 tipos especificamente, que são os tecidos conjuntivos denominados de propriamente ditos, que são aqueles tecidos conjuntivos que nós estamos estudando aqui as suas características, neste capítulo em que nós estamos aí abordando os tecidos conjuntivos. E esses tecidos conjuntivos propriamente ditos, eles podem ser divididos em frouxos e densos, sendo que os densos eles podem ser subclassificados em densos modelado e não modelado, a depender de como que as fibras elas vão estar organizadas na matriz extracelular, tá? Nós temos também os tipos de tecidos conjuntivos que são considerados como de propriedades especiais. Aí, nesses tipos de tecidos conjuntivos, nós vamos ter o predomínio de um elemento em específico em detrimento dos demais. Então, nós temos os tecidos adiposos, onde predominam as células adiposas, o tecido elástico, que nós já mencionamos, são aqueles onde predominam as fibras elásticas e, portanto, as características das fibras elásticas, elas são conferidas ao próprio tecido elástico. Do tecido hemocitopoético, que é aquele que é composto por, principalmente, um arcabouço de fibras reticulares, então ele é também chamado de tecido hemocitopoético reticular. E o tecido mucoso, onde nele predomina a substância fundamental. Então, ele é um tecido que nós encontramos basicamente no início da formação embrionária, é um tipo de tecido mais em diferenciação, e nós vamos aí comentar as características de suas funcionalidades, né? E, por fim, os tecidos conjuntivos que possuem uma matriz rígida, que é o caso dos tecidos conjuntivos de suporte, que são 2 tipos, né? Os tecidos conjuntivos de suporte são os tecidos cartilaginosos, que possuem uma matriz rígida e que conferem, portanto, proteção, né? Conferem mais uma questão de forma
sustentação aos tecidos moles, e os tecidos ósseos, que são, além de rígidos, são mineralizados. Então, nós trabalharemos especificamente com os tecidos sanguíneos, que compõem os tecidos hemocitopoéticos, e o tecido ósseo, de maneira mais específica, né, pela importância que eles têm no exercício da profissão, e falaremos aqui mais para frente a respeito das características em linhas gerais de todos esses que compõem aí todos os tipos de tecidos conjuntivos. Como a gente havia mencionado, os tecidos conjuntivos propriamente ditos, eles se dividem em duas classes, que são os frouxos e os densos. Inicialmente, vamos aqui abordar as características e localização do tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, certo? Esse tecido, ele é responsável por suportar estruturas normalmente sujeitas a pequenas forças de pressão e de atrito. É um tecido muito comum, tá? Ele preenche espaços entre grupos de células, ele está aí abaixo do tecido epitelial, né? E forma também uma camada aí em torno dos vasos sanguíneos. É um tecido conjuntivo que contém todos os elementos estruturais que são típicos dos tecidos conjuntivos propriamente ditos, como nós comentamos nas nossas duas videoaulas: células, matriz extracelular composta por substância fundamental e fibras em uma proporção equilibrada. Então, não há um predomínio de qualquer um desses componentes em relação ao outro. No que diz respeito às células desse tecido, as mais abundantes são os fibroblastos, mas os outros todos os tipos celulares, eles também estão presentes. E as fibras também nós encontramos tanto as do sistema colágeno quanto as do sistema elástico, certo? Então, caracteristicamente, esse tecido ele tem uma consistência delicada, ele se apresenta flexível e também se apresenta bem vascularizado, tá? Na sequência, vamos aí abordar as características do tecido conjuntivo propriamente dito denso. No caso dos tecidos conjuntivos densos, né, que são aí um tipo de tecido conjuntivo propriamente dito, ele se apresenta adaptado justamente a oferecer resistência e proteção aos tecidos. Ele também é formado pelos mesmos componentes que nós estudamos aí ao longo dessas duas videoaulas, porém nós observamos que existe mais fibras do que células. Então, quando o componente fibroso ele predomina, ele vai dando uma característica de densidade e, portanto, esse tecido ele vai sendo mais resistente à tensão que aqueles que são frouxos, que por sua vez são mais flexíveis, né? Então, as fibras colágenas, elas podem se organizar em feixes sem uma orientação definida. Aí, nesse caso, nós vamos ter um tipo de tecido conjuntivo denso que é denominado de denso não modelado. Então, os densos não modelados, eles possuem fibras colágenas como os principais constituintes, porém, essas fibras colágenas, elas estão em uma orientação aleatória, né, sem uma definição. E esses tecidos, eles vão formar, então, uma trama tridimensional que vai conferir uma certa resistência a trações que podem se estabelecer em qualquer direção, tá? Esse tipo aí, ele vai ser encontrado à medida que nós vamos nos aprofundando na pele, né, na região mais profunda da derme, que é a parte reticular da derme, tá? O tecido denso modelado, ele tem como característica a disposição dos feixes de fibras colágenas de forma paralela umas às outras. E aí, além de elas estarem paralelas umas às outras, elas ainda se alinham com o longo eixo dos fibroblastos. Então, é um tipo de conjuntivo que as fibras foram formadas em resposta às forças de tração exercidas em um único sentido. Então, elas são aquele tipo de organização que oferece o máximo de resistência à tração, porém, em um único só sentido, certo? Nesse caso, os fibroblastos, em resposta a essas forças que normalmente atuam sobre esses tecidos, vão ser responsáveis justamente por orientar essas fibras que eles mesmos produzem
de modo que elas possam, né, oferecer o máximo de resistência a essas forças. Então, o exemplo clássico, né, o exemplo típico de tecido conjuntivo denso modelado são os tendões. Né? Então, tendões são estruturas do organismo que têm um formato cilíndrico e que são alongadas. Então, são estruturas cilíndricas alongadas que estão aí conectando músculos estriados aos ossos. E aí, em virtude dessa riqueza em fibras colágenas que os tendões possuem, eles são estruturas que se caracterizam pela sua inextensibilidade. Então, eles são inextensíveis. Quando os tendões se distendem, significa dizer que houve um dano à sua estrutura, porque ele é organizado para resistir a essas forças de tração. Tá? E eles também possuem uma coloração branca. Então, como a gente havia mencionado anteriormente, as fibras colágenas, elas se caracterizam por afresco, apresentarem essa cor branca. Então, como os tendões, eles são formados principalmente de fibras e fibras orientadas em uma direção específica, né, um sentido específico, quando nós observamos a fresco um tendão, ele se apresenta justamente com essa coloração. Aqui nós temos um outro tipo de tecido conjuntivo, porém ele já está dentro da classificação dos tecidos conjuntivos de propriedades especiais. Então, eu vou aqui apresentar a fotomicrografia de dois tipos de tecidos conjuntivos de propriedades especiais, que são o tecido adiposo, que tem predomínio de células adiposas, e o tecido conjuntivo mucoso. Entretanto, nós temos também o tecido elástico, que se caracteriza também por ser um tecido conjuntivo de propriedades especiais, composto por feixes espessos e paralelos de fibras elásticas, e ele vai ser ocupado então por fibras delgadas, também de colágeno. Entretanto, a abundância de fibras elásticas é que vai conferir aí a cor amarela característica e a elasticidade também típica do tecido. Né? Então, esse tecido ele não é muito frequente aí no organismo, mas ele está presente aí nos ligamentos amarelos da coluna vertebral. É um dos exemplos aí no organismo de tipos de tecidos conjuntivos de propriedades especiais elástico. Já o tecido conjuntivo de propriedades especiais reticular, ele é formado por uma abundante quantidade de fibras reticulares, que nós já comentamos, né, que são fibras que se distribuem de forma a compor, né, um arcabouço tridimensional capaz de suportar células e órgãos que podem sofrer alterações volumétricas. E essas fibras reticulares, elas se associam intimamente a fibroblastos, que são especializados justamente na síntese da matriz extracelular, e esses fibroblastos, eles são aí, portanto, chamados de células reticulares. Então, são tipos de fibroblastos aí contidos nos tecidos conjuntivos do tipo reticular. O tecido reticular ele vai prover uma estrutura arquitetônica tal que cria um ambiente especial para órgãos linfóides e hematopoéticos. Então, como nós mencionamos, esses tecidos reticulares, ele forma a medula óssea, forma os linfonodos, forma os nódulos linfáticos também, tá? Então, o resultado do arranjo é a formação de uma estrutura que se assemelha a uma esponja. E dentro dela, nós temos células e nós temos fluidos que têm uma liberdade de movimentação entre elas, tá? Nesse slide aqui, nós vamos abordar o tecido adiposo, que é um tipo de tecido conjuntivo de propriedades especiais, em que nós observamos um predomínio de células adiposas. Os tecidos adiposos, eles podem ser uniloculares ou multiloculares. No caso aqui, nós temos um tecido adiposo unilocular, formado abundantemente por adipócitos, que são células que armazenam gordura na forma de triglicerídeo, com a finalidade de produzir energia. Além do tecido adiposo unilocular, nós temos a variação de tecido adiposo multilocular, que é constituído por células adiposas
que possuem várias gotículas de gordura no seu citoplasma e que se especializam na produção de calor a partir justamente da gordura que armazenam. Então, os tecidos adiposos, eles sempre armazenam gordura, entretanto, os tecidos adiposos uniloculares, eles utilizam a gordura para produzir energia, enquanto que os tecidos adiposos multiloculares, eles transformam a gordura em um tipo de energia que é dissipada na forma de calor, tá? Então, essas são as características aí dos tecidos adiposos. Embora nós possamos também, como já foi mencionado anteriormente, encontrar células adiposas em pequenos grupos ou livres no tecido conjuntivo propriamente dito. Para que se constitua no tecido adiposo, é importante que ele forme grandes agregados, como, por exemplo, o tecido adiposo unilocular na constituição do panículo adiposo. Tá? Na sequência, aí vamos abordar as características do tecido conjuntivo de propriedades especiais mucoso. O tecido conjuntivo mucoso se caracteriza por ser um tecido conjuntivo de propriedades especiais, em que nós encontramos nele uma predominância da substância fundamental que compõe aí justamente a maior parte do constituinte deste tipo de tecido. Então, esta substância fundamental, ela é rica em um tipo de glicosaminoglicana que não se associa a este proteico, que é o ácido hialurônico. E o ácido hialurônico ele tem uma viscosidade muito característica e ele ajuda a estabelecer aí características desse tecido mucoso. Nele também nós temos pouquíssimas fibras. Então, as principais células desse tecido são fibroblastos, tá? E esse tecido ele é o principal componente da estrutura do cordão umbilical, tá? E também nós encontramos o tecido conjuntivo de propriedades especiais mucoso, compondo a estrutura da polpa do dente jovem. Então, o dente em processo de formação, ele possui uma estrutura chamada de papila dentária, que é a estrutura que se diferencia na polpa. E aí, a papila dentária, ela possui características de um tecido conjuntivo mucoso. E aí ela vai evoluindo para um tecido conjuntivo frouxo. Então, o que a gente observa é que geralmente os tecidos conjuntivos, eles são tecidos que estão em processo de diferenciação e que posteriormente vão adquirindo mais constituintes típicos dos tecidos conjuntivos propriamente ditos, passando a essa classe. Quanto aos tecidos conjuntivos de suporte, então nós temos o tecido cartilaginoso, onde há um predomínio de células chamadas de condrócitos e condroblastos. São as células que sintetizam aí o tecido, a matriz extracelular da cartilagem, e essa matriz ela tem uma organização tal que as suas proteoglicanas e as suas glicoproteínas estabelecem ligações químicas que conferem rigidez a essa matriz extracelular. No caso das cartilagens, nós temos 3 tipos de cartilagens, que são as cartilagens hialina, onde nós temos a predominância de colágeno do tipo 2 na matriz extracelular. Nós temos também uma cartilagem chamada de elástica, onde predomina na matriz extracelular as fibras elásticas, e aí ela, além de ter rigidez, tem algum grau de elasticidade, e as cartilagens fibrosas, que são cartilagens que possuem aí aspectos semelhantes com os conjuntivos densos e onde nós temos o predomínio das fibras colágenas do tipo 1. Finalizando aqui os tecidos conjuntivos de suporte e o capítulo também do nosso livro, vamos abordar aqui brevemente as características do tecido ósseo. Então, o tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo de matriz rígida e também mineralizada. Então, ele possui em sua constituição uma parte orgânica e uma parte inorgânica, que é chamada de matriz óssea. E associada a essa matriz, existem as células que produzem o tecido ósseo e mineralizam ele, que são os osteoblastos,
e quando elas ficam aprisionadas dentro da matriz mineralizada, passam a ser chamadas de osteócitos. E também células gigantes multinucleadas associadas a essa matriz com finalidade de reabsorção do osso, que são os osteoclastos. Então, nós vamos posteriormente abordar em detalhes todas as características do tecido ósseo, lembrando que ele é um tipo de tecido conjuntivo de suporte que possui, portanto, a sua matriz, que é a matriz óssea, com características de rigidez e mineralização. Ok, galerinha, vamos concluindo aqui as nossas atividades da nossa videoaula 2, concluindo também o nosso capítulo de tecido conjuntivo. A gente se vê em breve com outros assuntos da histologia, ok? Fui!